Com o nascimento do nosso segundo filho, o meu marido insistiu que eu fosse para o Hospital da Luz, o hospital privado mais luxuoso da cidade. Dizia que tudo tinha de ser o melhor para mim e para o bebê, que estava traumatizado pela dificuldade do meu primeiro parto. Mal sabia eu que, enquanto estava na marquesa de observação para um exame de rotina, o diretor de obstetrícia, amigo íntimo do meu marido, olhou para mim com um olhar de compaixão e fez secretamente uma chamada relâmpago. A sua voz tremia. Chame a polícia, rápido. A família do marido dela planeia. Nesse exato momento, soube que o paraíso em que vivia era, na verdade, um inferno magnificamente decorado. O meu nome é Sofia e acabo de fazer 30 anos. Olhando para o caminho que percorri, sempre me considerei a mulher mais sortuda do mundo. Tenho um marido que me ama profundamente, o Tiago. Ele não é apenas um arquiteto talentoso e bem-sucedido, mas também um verdadeiro homem de família. Durante os anos em que vivemos juntos, nunca levantou a voz, nem me causou qualquer preocupação. Ele assumia todas as responsabilidades, grandes e pequenas, da casa, dizendo sempre: a tua única tarefa é viver feliz e contente. Deixa que eu trato de todas as tempestades lá fora. Tivemos juntos o nosso primeiro filho, o Pedrinho, que acaba de fazer 4 anos. Ele é a minha razão de viver, o laço que torna o nosso amor ainda mais forte. No entanto, a minha felicidade não era completa. Desde que nasceu, o Pedrinho não era tão saudável como as outras crianças. Era frágil, pálido, e todos os meses íamos ao hospital 2 ou 3 vezes por causa de pequenas doenças. Vê-lo tossir incessantemente e arder em febre era como se alguém me apertasse o coração. Talvez por isso, quando engravidei do segundo filho, toda a família, especialmente o Tiago, se tornou duplamente cuidadosa. Desde o momento em que o teste de gravidez mostrou 2 linhas vermelhas, o Tiago abraçou-me, chorando de alegria. Ajoelhou-se, encostou o ouvido à minha barriga ainda lisa e sussurrou palavras de amor. Disse que os céus tinham tido piedade da nossa família, abençoando-nos com outro anjo. Prometeu que desta vez não me deixaria sofrer qualquer privação ou risco. O parto do Pedrinho tinha sido extremamente difícil. Tive uma hemorragia pós-parto e quase não sobrevivi. A memória daquelas horas de dor, a lutar pela vida na sala de partos de um hospital público, tornou-se um pesadelo para o Tiago. Ele culpava-se constantemente, dizendo que se na altura tivesse tido melhores condições, se tivesse escolhido um lugar melhor para mim, eu não teria sofrido tanto. E talvez por causa desse remorso, desta vez, ele estava determinado a compensar tudo. Anunciou-me a mim e a toda a família. Desta vez, a Sofia vai dar à luz no Hospital da Luz. Já investiguei bem. É o lugar com o equipamento mais moderno e a melhor equipa de médicos da cidade. Eu trato de todas as despesas. Ao ouvi-lo, senti-me comovida, mas também apreensiva. Sabia que os custos de um parto ali eram exorbitantes, podendo equivaler a uma pequena fortuna para uma família normal. Disse em voz baixa: querido, é mesmo necessário gastar tanto? A maternidade Dr. Alfredo da Costa também é boa, e só preciso de te ter ao meu lado. O Tiago segurou firmemente a minha mão. O seu olhar era determinado, uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Não, Sofia. Desta vez tens de me ouvir. Não posso deixar que tu e o nosso filho enfrentem qualquer perigo novamente. Não te preocupes com o dinheiro. Eu trabalho tanto precisamente para garantir que vocês os dois estejam seguros e felizes. A minha sogra, Beatriz, que normalmente não se intrometia nas nossas decisões, desta vez apoiou-o de uma forma estranhamente entusiasta. Ela acenou vigorosamente com a cabeça, a sua voz cheia de aprovação. O Tiago tem razão. A saúde de ti e do meu neto é o mais importante. O dinheiro perdido pode ser recuperado, mas se algo acontecer a uma pessoa, nem todo o dinheiro do mundo pode comprá-la de volta. Acho que o Tiago está a ser muito sensato ao planear com tanto cuidado. Da última vez,
Com o parto do Pedrinho, vi-te na sala de emergência e o meu coração parecia que ia explodir. Desta vez, temos de escolher o melhor e mais seguro lugar. O apoio entusiástico da minha sogra aliviou um pouco a minha culpa. Pensei simplesmente que talvez, depois do meu parto difícil, ela estivesse genuinamente preocupada e gostasse mais de mim. No entanto, havia pequenas coisas que me deixavam com uma vaga e inexplicável sensação de inquietação. Era o olhar da Beatriz quando olhava para o Pedrinho. Que ela adorava o neto era inegável. Mas esse amor por vezes parecia um pouco extremo, excessivo. Ela cuidava do Pedrinho ao mais ínfimo detalhe, a ponto de quase não deixar ninguém tocar-lhe, nem mesmo a mim. Suspirava frequentemente, resmungando para si mesma: meu pobre netinho, por que é que o destino dele é tão duro? Se ao menos ele fosse saudável como as outras crianças. E desde que soube que eu estava grávida, começou a fazer comentários cheios de subentendidos. Pegava na minha mão e sussurrava: Sofia, querida, desta vez tens de te esforçar para comer bem e cuidar da tua saúde. Tens de dar ao Pedrinho um irmãozinho muito saudável e forte. Depois, quando ele tiver o irmão, terá mais sorte, terá alguém para partilhar o fardo com ele. Achei aquelas palavras um pouco estranhas. Que fardo é que as crianças partilham umas com as outras? Mas depois, tranquilizei-me. Talvez as pessoas mais velhas pensem de forma mais profunda, apenas desejam que os irmãos sejam unidos e se amem no futuro. O Tiago também começou a comportar-se de forma diferente. Ele cuidava mais de mim. É verdade. Mas por vezes esse cuidado tornava-se sufocante. Controlava a minha alimentação de forma rigorosa. Escolhia pessoalmente cada prato e obrigava-me a tomar todos os tipos de suplementos que comprava. Dizia que era tudo para que o nosso filho nascesse inteligente e saudável. Mas uma vez, vi-o com um frasco de comprimidos estranho, sem rótulo, que ia misturar no meu copo de leite. Quando perguntei o que era, ele sobressaltou-se por um instante, guardou-o apressadamente e disse com um sorriso forçado: Ah, enganei-me. São os meus comprimidos para a dor de cabeça. O seu embaraço não me passou despercebido. Assim, os meus meses de gravidez passaram numa mistura de felicidade e uma ansiedade indescritível. Felicidade pelo cuidado atento do meu marido, mas também inquietação pelos comportamentos estranhos dele e da minha sogra. Tentei afastar os pensamentos vagueantes, dizendo a mim mesma que estava apenas a ser demasiado sensível devido às alterações hormonais da gravidez. Depositei toda a minha confiança no homem que escolhi, na família que escolhi. Contei os dias, ansiosa pelo momento em que poderia segurar o meu segundo filho nos braços. Esperava que o seu nascimento dissipasse todas as sombras e trouxesse alegria completa a toda a família. Mal sabia eu que o dia em que fui ao Hospital da Luz, o lugar que o meu marido dizia ser o mais seguro, seria o dia em que eu entraria pelas portas do inferno, onde as verdades mais aterradoras começariam a ser reveladas. O Hospital da Luz surgiu diante dos meus olhos, magnífico e imponente como um palácio de vidro. Cada detalhe arquitetônico, desde a fonte no átrio principal até aos enormes lustres de cristal, exalava um luxo avassalador. O Tiago estacionou seu carro de luxo na área reservada a clientes VIP e abriu-me a porta com gentileza, ajudando-me a sair. Pousou a mão levemente na minha cintura, a sua voz cheia de orgulho. Estás a ver, meu amor? Este é o lugar que merece receber o nosso filho. Acenei com a cabeça, tentando esboçar um sorriso, mas senti um frio inexplicável por dentro. Um hospital deveria transmitir uma sensação de segurança e confiança, mas o luxo estéril deste lugar fazia-me sentir distante e sufocada. O ar não tinha o cheiro familiar de desinfetante. Apenas um leve aroma de óleo essencial caro de citronela, uma fragrância agradável, mas excessivamente artificial. Fomos conduzidos por uma enfermeira impecavelmente vestida diretamente ao consultório do diretor clínico, sem precisar de esperar.
A sala era espaçosa e decorada com bom gosto, com sofás de pele, uma secretária de madeira e quadros de arte nas paredes. Se não fosse pela marquesa de exames num canto, pensaria que tinha entrado no escritório de um presidente executivo. Sentado numa poltrona, esperava-nos um homem de meia idade, alto, de óculos com armação dourada, que emanava um ar de intelectualidade e autoridade. Era o doutor Ricardo, que o Tiago sempre apresentava com orgulho como o seu melhor amigo desde os tempos da universidade. Ao ver-nos, o doutor Ricardo levantou-se e cumprimentou o Tiago com entusiasmo, a sua voz vibrante. Oh, meu caro amigo, há tanto tempo que não te via por cá. Fiquei muito feliz por saber que vais ser pai outra vez. Depois, virou-se para mim com um sorriso afável, mas o seu olhar tinha algo de estranho, um escrutínio que passou muito rapidamente. Olá, sou o Ricardo, sinta-se em casa. O Tiago já me deu instruções muito claras. Tenho de cuidar da esposa dele da forma mais especial. Cumprimentei-o educadamente com um aceno de cabeça, mas não sei por quê, o seu sorriso deu-me arrepios. Parecia demasiado amigável, excessivamente efusivo. O Tiago sentou-se ao meu lado, segurando sempre a minha mão. Contou efusivamente ao amigo sobre o meu parto difícil, sobre as suas preocupações e sobre a confiança que depositava na competência do Dr. Ricardo. Eu fiquei sentada em silêncio, sentindo-me como um objeto em exposição a ser apresentado. Não te preocupes, Tiago, disse o Dr. Ricardo, dando uma palmada no ombro do meu marido com a voz cheia de confiança. Nas minhas mãos, podes considerar que está tudo resolvido. Usarei os melhores métodos, o equipamento mais moderno, e garanto que a mãe e o filho ficarão bem, e o menino será forte e inteligente. Depois de alguma conversa de circunstância, o Dr. Ricardo fez sinal à enfermeira para se preparar. Olhou para mim. Vamos, por favor, deite-se na marquesa. Vamos fazer uma ecografia para ver como está o nosso anjinho. Deitei-me na marquesa fria, coberta com um lençol branco imaculado. O Tiago permaneceu ao meu lado, os seus olhos fixos no ecrã da ecografia, sem perder um único momento. O doutor Ricardo aplicou um gel frio na minha barriga e começou a mover lentamente a sonda. No ecrã, começaram a aparecer imagens a preto e branco, algo desfocadas. Aqui está, disse o Dr. Ricardo, apontando para um pequeno ponto de luz. O coração do feto, estás a ouvir? Muito forte, muito regular. O som rítmico do coração do bebê, amplificado pelo altifalante, ecoou pela sala. Ao ouvir aquele som mágico, todas as minhas preocupações pareceram desaparecer. Virei-me para o Tiago e vi os seus olhos a brilhar de felicidade. Mas, nesse preciso momento de paz e felicidade, algo inesperado aconteceu. Enquanto o doutor Ricardo movia a sonda para outra área, o ecrã da ecografia subitamente ficou com interferência, a imagem tremeluziu e depois apagou-se. O que se passa? O Tiago franziu o sobrolho, parecendo irritado. O Dr. Ricardo pareceu embaraçado. Bateu algumas vezes no ecrã. Deve ser um pequeno problema técnico com a máquina. Peço desculpa. Tiago, podes ir lá fora chamar o técnico que está na sala ao lado para ver isto? O Tiago não parecia satisfeito, mas acenou com a cabeça e saiu. Assim que a porta se fechou, a sala ficou num silêncio assustador. Fiquei sozinha com o Dr. Ricardo e a enfermeira. Eu continuava deitada, sentindo-me um pouco ansiosa. O Dr. Ricardo ainda mexia na máquina de ecografia, murmurando: "Esta máquina acabou de chegar e já está com problemas." Mas, de repente, ele parou. Deixou de olhar para a máquina e virou-se para olhar diretamente para mim. O sorriso afável de antes tinha desaparecido, substituído por uma expressão extremamente séria, um olhar de compaixão e até de medo. Fiquei paralisada, sem perceber o que se estava a passar. Ele não disse nada, apenas tirou silenciosamente o telemóvel do bolso da sua bata branca. A sua mão tremia enquanto marcava um número em chamada rápida. Fiquei petrificada.
O meu coração parecia ter parado. O que é que ele estava a fazer? Por que é que tinha de ser às escondidas? A chamada foi atendida rapidamente. O Dr. Ricardo não levou o telemóvel ao ouvido. Aproximou a boca do microfone e sussurrou, a sua voz urgente. Cada palavra que ele dizia era como um martelo a bater na minha mente, deixando-me atordoada, incapaz de ouvir qualquer outro som. Alô, é da Polícia Judiciária. Sou o Dr. Ricardo do Hospital da Luz. Tenho um caso extremamente grave. Chame a polícia. Rápido. A família do marido dela planeia. Ele só conseguiu dizer aquilo. Os passos do Tiago ecoaram do corredor. O Dr. Ricardo sobressaltou-se, desligou apressadamente a chamada e enfiou o telemóvel no bolso. Voltou a mexer na máquina de ecografia, fingindo que ainda a estava a verificar. Mas eu tinha visto tudo. Tinha ouvido tudo. O meu corpo inteiro gelou, o sangue nas minhas veias parecia ter parado de correr. A família do marido dela planeia. Planeia? O quê? Por que é que ele teve de chamar a polícia judiciária? Estas perguntas aterradoras rodopiavam na minha cabeça. Nesse momento, o Tiago entrou com um jovem técnico. Então, Ricardo, já está arranjado? Perguntou o meu marido. Sem saber que, nos breves segundos em que esteve fora, um terremoto tinha abalado o mundo da sua esposa. O Dr. Ricardo virou-se, um sorriso forçado de volta no seu rosto. Ah, não foi nada, era só um cabo mal ligado. Já resolvi. Depois, virou-se para mim. Vamos continuar, sim? Mas eu já não ouvia nada. Fiquei ali deitada, os olhos fixos no teto branco. Na minha cabeça, apenas ecoava aquela chamada aterrorizante. O meu marido perfeito, a família do meu marido que eu tanto respeitava, que segredo estariam eles a esconder? Um segredo tão terrível que o diretor clínico, o melhor amigo do meu marido, teve de arriscar tudo para chamar a polícia. Sentia minha respiração a ficar difícil, o meu peito pesado como se uma pedra o esmagasse. Queria gritar, queria confrontá-los, mas a minha garganta estava apertada, incapaz de proferir uma única palavra. Eu sabia, com toda a certeza, que a minha vida, a partir daquele momento, nunca mais seria pacífica. O luxuoso Bentley deslizava suavemente pela estrada arborizada, levando-me para longe daquele palácio de vidro chamado Hospital da Luz. Mas a minha mente estava tudo menos calma. Era como um lago sereno, onde uma pedra gigante acabara de ser atirada. Ondas de pânico e suspeita avolumavam-se violentamente, sem cessar. Sentei-me ao lado do Tiago, que ainda segurava firmemente a minha mão, virando-se ocasionalmente para me sorrir com ternura. Aquele sorriso que antes fazia o meu coração derreter de felicidade, agora causava-me arrepios. Perguntei-me que tipo de pessoa se escondia por trás daquele sorriso perfeito, daquele olhar caloroso. Seria um demônio a usar a máscara de um anjo? O que se passa, Sofia? Desde que saímos do consultório, não disseste uma palavra. Estás tão pálida. Estás cansada. A voz grave e calorosa do Tiago tirou-me dos meus pensamentos caóticos. Sobressaltei-me e forcei um sorriso, que eu sabia ser mais contorcido do que um choro. Não é nada, devo estar um pouco tonta. É a primeira vez que vou a um lugar tão luxuoso, ainda não estou habituada. Foi a desculpa mais desajeitada que consegui inventar, mas pareceu funcionar. O Tiago riu-se, um riso aliviado. Levou a minha mão aos lábios e beijou-a suavemente. Minha tonta, vais te habituar. A partir de agora, até ao parto, iremos lá todos os meses. Quero que o nosso filho seja cuidado nas melhores condições. A sua voz era cheia de amor, mas as suas palavras melhores condições agora semeavam um medo invisível no meu coração. As melhores condições para o bebê ou para algum plano do qual eu não fazia a mínima ideia. Não me atrevi a pensar mais. Fiquei em silêncio, virei o rosto para a janela, fingindo admirar a cidade que passava. Mas na minha cabeça, a chamada do Dr. Ricardo ecoava, cada palavra nítida. Chame a polícia. Rápido. A família do marido dela planeia. Eu sabia que não podia viver nesta incerteza e medo. Tinha de lhe perguntar.
mesmo que isso o alertasse. Tinha de encontrar uma desculpa, uma abordagem natural e subtil. Respirei fundo, virei-me para o Tiago, tentando parecer curiosa e ingênua. Querido, há pouco no consultório, pareceu-me ouvir o Dr. Ricardo a falar ao telefone com alguém. A voz dele era muito apressada e até mencionou a polícia. Aconteceu alguma coisa no hospital? Eu estava preparada para qualquer reação da parte dele, mas a sua calma ainda me surpreendeu. Ele não se sobressaltou nem ficou embaraçado, apenas franziu ligeiramente o sobrolho, como se estivesse a tentar lembrar-se. Ao telefone, não reparei. Deve ter sido alguma emergência. É um hospital grande, querida. Todos os dias acontece alguma coisa. E o Ricardo é o diretor clínico. É normal que esteja ocupado. A sua explicação soava perfeitamente lógica, sem falhas. Mas eu não desisti. Mas ouvi-o dizer que era muito grave e até mencionou a família do marido ou algo assim. Não ouvi bem. Achei estranho. Desta vez vi-o. Uma hesitação muito pequena. A sua mão no volante apertou-se com mais força por uma fração de segundo. Os seus olhos estavam fixos na estrada, mas senti a tensão nele. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, tempo suficiente para eu saber que tinha tocado num ponto sensível. Depois, riu-se, um riso algo forçado. Sofia, tens mesmo uma imaginação fértil. Deves ter ouvido mal. Isso não faz sentido. O Ricardo devia estar a ver um filme ou a ler alguma coisa, e repetiu em voz alta. Ele tem essa mania estranha. Não penses em disparates. Isso afeta o bebê. Ele passou a mão pela minha barriga e afagou-a suavemente. Aquele toque quente, que antes me fazia sentir protegida, agora dava-me arrepios. Ele estava a tentar usar o nosso filho para me distrair, para travar a minha curiosidade. Ele era demasiado inteligente, demasiado astuto. Cada palavra, cada ação era perfeitamente calculada. Mas era essa perfeição que o denunciava. Se realmente não fosse nada, por que é que ele não me perguntou o que eu tinha ouvido especificamente? Por que é que concluiu apressadamente que eu tinha ouvido mal, que o Dr. Ricardo estava a brincar? E, mais importante, por que é que, quando mencionei as palavras à família do marido, a sua mão se apertou no volante daquela maneira? Não perguntei mais nada. Sabia que continuar só o deixaria mais alerta. Fingi acreditar na sua explicação. Encostei a cabeça ao seu ombro com uma voz mimada. Ah, é? Devo ter ouvido mal, então. Fiquei só preocupada que tivesse acontecido alguma coisa. Fica tranquila. Ele suspirou, aliviado, passando o braço pelos meus ombros. Comigo aqui, nada de mal pode acontecer a ti e ao nosso bebê. Aquele suspiro de alívio foi mais assustador do que qualquer confissão. Disse-me que eu estava no caminho certo, que uma verdade terrível estava a ser escondida. E ele, o marido que eu mais amava, fazia parte dessa verdade. Chegamos à casa, a nossa magnífica vivenda. O lugar que eu outrora considerava o meu paraíso, agora parecia uma gaiola dourada, fria e cheia de armadilhas invisíveis. A minha sogra, Beatriz, ao ver-nos chegar, veio apressadamente ao nosso encontro, trazendo uma taça de canja de galinha quente. Já voltaram? Como correu a consulta? O que disse o médico? Entra, come uma canja para recuperares as forças. Ela era afável e atenciosa, como uma sogra compreensiva, mas eu já não via calor no seu olhar. Apenas via uma falsidade assustadora. Perguntei-me se naquela taça de canja haveria algo mais do que galinha e um amor fingido. Peguei na taça, sorri e agradeci-lhe, mas por dentro sentia um frio cortante. Olhei para o Tiago e vi que ele também me observava, o seu olhar tão terno como sempre. Mas, de repente, percebi que, quando ele pensava que eu não estava a ver, o seu olhar desviou-se rapidamente para a sua mãe, um olhar cheio de subentendidos. Eles eram uma equipa e eu estava sozinha. Naquela noite, deitei-me nos braços do Tiago, fingindo estar a dormir profundamente. Mas a minha mente estava mais desperta do que nunca. Senti cada respiração dele, cada movimento.
Já não me sentia segura. Sentia apenas repulsa. Sabia que estava deitada ao lado de um lobo em pele de cordeiro. Alguém que poderia estar a planear fazer mal à sua própria mulher e filho. Não podia ficar à espera. Tinha de fazer alguma coisa. Mas o que podia eu fazer quando estava rodeada de gente dele, desde a sogra até o diretor clínico, em quem podia eu confiar? No escuro, levei a mão silenciosamente à minha barriga. Meu filho, o que é que a mãe faz agora? Como é que te posso proteger? Eu sabia que esta batalha seria extremamente solitária e perigosa, mas por ti eu não podia desistir. Independentemente do que tivesse de enfrentar, eu tinha de descobrir a verdade, tinha de desmascarar o plano deles. Não sabia por onde começar, em quem confiar, mas sabia de uma coisa: nunca desistiria. A peça do casamento feliz estava prestes a chegar ao fim, mas teria eu força suficiente para escrever um final diferente, um final onde a justiça seria feita? Os dias seguintes passaram numa atmosfera sufocante. Vivia na minha própria casa como se estivesse a caminhar num campo minado. Cada passo tinha de ser calculado, cada palavra ponderada. O Tiago e a minha sogra continuavam a desempenhar os seus papéis na perfeição. Ele continuava a ser o marido exemplar. Ela, a sogra, extremamente preocupada com a nora. Cuidavam de mim ao mais ínfimo detalhe, desde as refeições e o sono até as minhas deslocações. Mas eu sabia que por trás daquele cuidado excessivo havia uma vigilância apertada. Eu era como uma prisioneira numa prisão de luxo. Cada movimento meu estava sob o seu controlo. Não me atrevia a agir de forma diferente. Continuei a sorrir, a dizer palavras doces, a fingir ser uma esposa feliz à espera do segundo filho. Mas por dentro, uma tempestade rugia. Todas as noites, quando o Tiago adormecia, eu ficava acordada, de olhos bem abertos a olhar para o teto. As palavras do doutor, Ricardo, o olhar do Tiago, o sorriso da Beatriz, tudo rodopiava na minha mente, tecendo os cenários mais horríveis. Sentia-me só e desamparada. Precisava de alguém com quem partilhar, alguém que me pudesse dar um conselho, alguém em quem eu pudesse confiar absolutamente. E na minha cabeça surgiu apenas um nome: Inês. A Inês era a minha melhor amiga desde a universidade. Ela não era como eu, que sou naturalmente calma e um pouco resignada. A Inês era forte, cheia de personalidade e extremamente inteligente. Trabalhava como advogada numa conceituada sociedade de advogados. A sua perspicácia e lógica eram algo que eu sempre admirei. Depois de me casar, encontrávamos-nos com menos frequência, mas a nossa amizade nunca mudou. Eu sabia que, se havia alguém no mundo que me podia ajudar neste momento, essa pessoa era a Inês. Mas como é que eu a podia encontrar? Não podia usar o meu telemóvel. O Tiago tinha instalado uma aplicação de localização com a desculpa de garantir a minha segurança. Eu sabia que ele podia verificar todas as minhas chamadas e mensagens a qualquer momento. Também não podia conduzir para sair. Desde a consulta no Hospital da Luz, o Tiago, com a desculpa de que a minha gravidez era de risco e que eu não devia conduzir, arranjava sempre um motorista particular para me levar sempre que eu precisava de sair. Tinha de encontrar uma desculpa, uma oportunidade. E essa oportunidade surgiu. A minha mãe, que vive em Évora, ligou-me a dizer que a minha avó estava doente e queria que eu a fosse visitar. Disse-o imediatamente ao Tiago. Ele pareceu muito compreensivo e dedicado. Ah, é? Coitada da avó. Vai visitá-la, sim. Eu arranjo o motorista para te levar. Fica lá uns dias para a avó ficar contente. Fiquei radiante. Disse que só ia por 2 dias no fim de semana, mas já tinha outro plano em mente. Eu não ia a Évora. Ia encontrar-me com a Inês. No sábado de manhã, o carro de luxo da família levou-me à estação de autocarros. Despedi-me do motorista, dizendo que apanharia um táxi para a casa da minha avó. Assim que o carro da família do meu marido desapareceu de vista, apanhei imediatamente um táxi para um endereço diferente.
Era um pequeno café numa rua tranquila, onde tinha combinado encontrar-me com a Inês. Quando entrei, a Inês já estava à minha espera. Ao ver o meu ar exausto, os meus olhos com olheiras, ela sobressaltou-se e levantou-se rapidamente. Sofia, o que se passa contigo? Pareces um fantasma. Ao ver a minha melhor amiga, toda a contenção dentro de mim desmoronou-se. Abracei-a com força e comecei a chorar convulsivamente. As lágrimas de medo, solidão e desamparo simplesmente jorraram. A Inês não disse nada, apenas me abraçou em silêncio, dando-me palmadinhas nas costas para me confortar. Ela sabia que eu precisava de um ombro para me apoiar. Quando me acalmei, contei-lhe tudo, a tremer. Desde a decisão de ter o parto no Hospital da Luz, os comportamentos estranhos do Tiago e da Beatriz, até a chamada aterradora do Dr. Ricardo. Contei-lhe tudo entre soluços. Cada palavra era como uma faca a reabrir a ferida no meu coração. A Inês ouviu em silêncio, o seu rosto a ficar cada vez mais sério. A sua alegria e vivacidade habituais desapareceram, substituídas pela expressão grave e fria de uma advogada a analisar um caso. Quando terminei de contar, ela não me consolou de imediato. Olhou-me diretamente nos olhos e fez uma pergunta direta ao assunto. Sofia, tens a certeza de que ouviste cada palavra? Existe alguma possibilidade de teres ouvido mal? Impossível, afirmei com convicção. A sala estava muito silenciosa. Ouvi tudo claramente. A voz dele estava em pânico. A Inês acenou com a cabeça, os seus dedos a tamborilarem na mesa. Está bem. Se o que dizes é verdade, então isto já não é um conflito familiar. Isto é um caso criminal organizado e tu estás numa situação extremamente perigosa. Ao ouvir as palavras caso criminal, voltei a tremer. Inês, o que é que eu faço agora? Estou com tanto medo. Não sei o que eles planeiam fazer comigo e com o meu filho. Calma, disse a Inês, segurando a minha mão com firmeza, transmitindo-me uma força tranquilizadora. Agora não é altura para pânico. Quanto mais em pânico estiveres, mais fácil será para eles agirem. Tens de fingir. Fingir que não sabes de nada. Continuar a ser a esposa ingênua que confia absolutamente no marido. Consegues fazer isso? Respirei fundo e acenei com a cabeça. Vou tentar. Bom, disse a Inês. O próximo passo é investigar. As palavras do Dr. Ricardo são uma pista, mas demasiado vagas. A família do marido dela planeia. Pode ser planear qualquer coisa. Precisamos de descobrir o motivo deles. Por que é que eles fariam isto? Consegues pensar em alguma razão? Dinheiro? Herança? Abanei a cabeça. Não sei. A família do Tiago é abastada, não ao ponto de fazerem algo tão perverso por dinheiro. E ele ama-me muito. O amor pode ser falso, interrompeu a Inês, mas a ganância é sempre real. No entanto, tenho outra teoria. Disseste que o Pedrinho, o teu primeiro filho, tem uma saúde muito frágil, certo? Sim, respondi. Ele está no hospital quase todos os meses. Então o problema pode estar aqui, disse a Inês. O seu olhar aguçou-se. Há uma possibilidade, embora muito cruel, que não é impossível. Já ouviste falar do conceito de irmão salvador? Olhei para ela, confusa, e abanei a cabeça. O que é isso? É uma criança que nasce com um propósito médico para fornecer células estaminais, medula óssea ou um órgão para um irmão ou irmã que sofre de uma doença grave. Do ponto de vista médico, é viável. Mas do ponto de vista ético, é uma questão muito controversa. E no teu caso, se esta teoria estiver correta, já não é uma questão de ética, é um crime. Senti um frio percorrer-me o corpo. Queres dizer que o bebê na minha barriga está a ser gerado para salvar o Pedrinho? Ainda não posso afirmar com certeza, disse a Inês, mas é uma linha de investigação que temos de seguir. A primeira coisa a fazer é descobrir qual é a verdadeira doença do Pedrinho. Tens os registros médicos dele? Não. Abanei a cabeça. Sempre que ele vai ao médico, é a minha sogra que guarda tudo.
Ela diz que guarda para não se perderem e também nunca me deixa levá-lo a outro hospital que não seja uma clínica privada de confiança da família. Estás a ver? Disse a Inês. O muro de segredos já começou a aparecer. Tu não os consegues obter, mas talvez eu consiga. Tenho alguns contactos na área da saúde. Vou tentar aceder à informação do Pedrinho no sistema. Vai ser muito difícil, mas não impossível. Ao ouvir a Inês, um raio de esperança brilhou em mim. Pela primeira vez, depois de dias imersa na escuridão, senti que não estava mais sozinha. Tinha a Inês, uma aliada inteligente e forte. Então, o que é que eu faço agora? Perguntei. Tu, disse a Inês, olhando para mim com seriedade, tens de voltar para aquela gaiola e continuar a representar. Representa muito bem. Não deixes transparecer nenhuma falha. Deixa a investigação comigo. Eu entrarei em contato contigo de uma forma segura. Tens de confiar em mim. Juntas, vamos descobrir a verdade. Acenei com a cabeça, as lágrimas a correrem novamente. Mas desta vez, eram lágrimas de gratidão. Saí do café. Já não era a mulher em pânico e desamparada. Tinha um plano, um objetivo e uma companheira. A minha batalha estava apenas a começar. Mas eu não sabia que a verdade que estávamos prestes a descobrir era ainda mais horrível e cruel do que qualquer coisa que pudéssemos imaginar. Não era apenas um plano, era um crime encoberto pelo amor mais doentio e repugnante. Ao regressar do encontro com a Inês, senti-me revigorada por uma força invisível. O medo ainda lá estava, mas já não subjugava a minha razão. Agora, sentia uma calma fria. Sabia que estava a entrar num jogo perigoso, onde qualquer passo em falso poderia custar muito caro, mas não havia recuo. Pelo meu filho por nascer, e por mim mesma, tinha de ir até ao fim. Voltei para casa no domingo à tarde. Conforme planeado, o Tiago foi buscar-me à estação de autocarros, tão gentil e atencioso como sempre. Abraçou-me, inalando o cheiro do meu cabelo. A voz está melhor, meu amor. Foste só por 2 dias, mas tive tantas saudades tuas. Encostei a cabeça ao peito dele, esforçando-me por desempenhar o papel de uma esposa que acabara de regressar. Ela está bem, querido. Eu também tive muitas saudades tuas e do nosso filho. Mas por dentro sentia uma náusea a crescer. Este abraço, este cheiro, tudo era falso. Perguntei-me se, enquanto eu estava fora, ele teria estado com outra mulher. Nos dias seguintes, comecei a executar o primeiro passo do meu plano, descobrir a verdadeira condição médica do Pedrinho. Não podia perguntar diretamente ao Tiago ou à minha sogra, tinha de descobrir por mim mesma. Comecei a prestar mais atenção aos medicamentos que a Beatriz dava ao Pedrinho. Ela sempre os chamava de tônicos, preparados por um famoso ervanário das montanhas. Dizia que os medicamentos ocidentais eram prejudiciais e que a fitoterapia era o melhor para o menino. Ela preparava cuidadosamente o chá de ervas todos os dias e o cheiro forte enchia a casa. Mas nunca me deixava ver as ervas nem me dizia o nome do ervanário. Sempre que eu mostrava interesse em ver, ela descartava a ideia. Tu não percebes nada disto, deixa que a mãe trata. Só precisas de te preocupar em cuidar bem do bebê na tua barriga. Esse secretismo só aumentava as minhas suspeitas. Uma tarde, aproveitando a ausência da Beatriz, fui à cozinha às escondidas. As ervas, depois de usadas, ainda estavam no bule. Com cuidado, deitei fora um pouco da água, sequei as ervas com papel absorvente e fotografei cada uma delas em detalhe. Enviei as fotos para a Inês, pedindo-lhe que encontrasse um especialista para as analisar. Enquanto esperava pelos resultados da Inês, decidi executar um plano mais ousado. Tinha de levar o Pedrinho a outro hospital para ser examinado. Já não confiava na clínica privada da família. Disse ao Tiago: querido, tenho notado que o Pedrinho tem tossido muito à noite. Que tal levá-lo ao Hospital de Santa Maria para um check-up geral, só para ficarmos descansados? O Tiago, que estava a ver televisão, parou de repente. O comando quase lhe caiu da mão. Virou-se para mim.
o seu olhar perscrutador. Por que ir lá? A mãe não lhe está a dar o tratamento de ervas que tem feito tão bem? O médico da clínica particular também disse que a doença dele é apenas uma constituição fraca, que melhora com o crescimento. Mas eu continuo preocupada, insisti, tentando parecer ansiosa. Já há muito tempo que ele não faz um check-up completo, só quero ter a certeza de que está tudo bem. Chega! Exclamou o Tiago com uma irritação rara. Não sejas paranoica. Ir para um hospital grande, cheio de gente, é cansativo e ele ainda pode apanhar outra doença. Ouve a mãe, ela nunca faria mal ao neto. Dito isto, virou-se, não querendo discutir mais. A sua reação dizia tudo. Ele estava com medo. Tinha medo que eu levasse o nosso filho a um lugar que ele não podia controlar, com medo que a verdade fosse exposta. Mas eu não desisti. Alguns dias depois, tentei novamente. Desta vez, não falei com o Tiago, mas diretamente com a minha sogra. Escolhi um momento em que ela estava a brincar alegremente com o Pedrinho. Mãe, que tal levarmos o Pedrinho ao jardim zoológico este fim de semana? Já há muito tempo que ele não sai. A Beatriz pareceu contente e concordou. O meu plano era, a caminho, fingir que o Pedrinho estava com uma dor de barriga súbita e exigir ir ao hospital mais próximo para um exame. No entanto, parecia que todas as minhas ações estavam sob o seu controlo. No sábado de manhã, enquanto eu preparava as coisas para o passeio, a Beatriz entrou no quarto com uma expressão de desculpa. Sofia, querida, desculpa. Acordei hoje a não me sentir muito bem. Acho que não consigo ir ao passeio. Que tal deixarmos para o próximo fim de semana? Enquanto falava, levou a mão à testa e tossiu algumas vezes, mas eu vi claramente que ela estava perfeitamente saudável, com um ar rosado e os olhos vivos. Ela estava a mentir. Tinha percebido a minha intenção e encontrou uma maneira de me impedir. Todos os caminhos pareciam bloqueados. Senti-me impotente e zangada. Eles tinham construído um muro de segredos demasiado sólido em torno do Pedrinho. Eu não tinha como o atravessar. No momento em que me sentia mais desesperada, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Sobressaltei-me e corri para a casa de banho, trancando a porta. A mensagem era curta. As ervas nas fotos não são tônicos, são imunossupressores. Não deixes o menino tomar mais. Era a Inês. Ela tinha os resultados. Imunossupressores. Por que é que o Pedrinho tinha de tomar esse tipo de medicamento? Este tipo de fármaco é geralmente usado em pacientes após transplantes de órgãos ou com doenças autoimunes. Não é um tônico, é um medicamento de tratamento muito forte. A Beatriz tinha mentido. Toda a família tinha mentido sobre a doença do meu filho. O meu coração sentiu-se esmagado. Como é que eles trataram o seu próprio filho e neto? Que doença estavam eles a esconder? A teoria da Inês sobre o irmão Salvador voltou à minha mente, mais clara e assustadora do que nunca. Caí no chão da casa de banho, as lágrimas a correrem livremente. Chorei pelo meu filho, uma criança inocente que sofria de uma doença que nem a sua própria mãe conhecia. Chorei pela crueldade e engano das pessoas a quem eu outrora chamei de família. Sabia que não podia ficar ali a chorar para sempre, tinha de encontrar outra maneira. Se não podia levar o meu filho para fora, tinha de trazer alguém de fora para dentro. Precisava de alguém que pudesse entrar na minha casa legalmente, aproximar-se do Pedrinho e colher uma amostra de sangue para análise. Mas quem poderia fazer isso? Um médico? Não, eles não deixariam um estranho entrar em casa. Uma enfermeira? Demasiado arriscado. Enquanto estava confusa, uma ideia surgiu na minha mente. Havia uma pessoa que podia entrar e sair da minha casa naturalmente, sem que ninguém suspeitasse. A professora particular de inglês do Pedrinho. A professora anterior tinha acabado de se demitir. Eu podia aproveitar esta oportunidade para encontrar uma substituta, uma pessoa escolhida por mim, uma pessoa que fizesse parte do meu plano. Enxuguei as lágrimas.
Levantei-me. Os meus olhos brilhavam com uma determinação de ferro. Vocês construíram um muro, então eu encontrarei uma maneira de fazer um buraco nele. Mesmo que seja um buraco pequeno, será por onde a luz da verdade poderá entrar. Esta batalha eu não podia perder. Estava a apostar não só a minha vida, mas também o futuro dos meus 2 filhos. O plano de encontrar uma professora especial para se aproximar do Pedrinho impulsionou-me a agir imediatamente. Não podia deixar o meu filho continuar a tomar aquele imunossupressor todos os dias sem saber o seu verdadeiro propósito. Contactei a Inês através de uma aplicação de mensagens seguras que ela me tinha instalado. Expliquei-lhe todo o meu plano. Inês, preciso da tua ajuda. Preciso de encontrar alguém de confiança, com formação na área da saúde, que possa fazer-se passar por professora de inglês. Essa pessoa tem de ser suficientemente discreta para conseguir uma amostra de sangue do Pedrinho sem ser descoberta. Do outro lado, a Inês ficou em silêncio por um momento. Eu sabia que era um pedido extremamente difícil e arriscado. Isso é complicado, Sofia, disse ela finalmente. Encontrar alguém assim não é fácil, mas não é impossível. Tenho uma prima chamada Lara, que é enfermeira num hospital. Ela é muito competente, discreta e odeia injustiças na área da saúde. Deixa-me tentar falar com ela. Senti-me como se tivesse agarrado uma tábua de salvação. A sério? Fala com ela, por favor. Eu pago-lhe generosamente. O dinheiro não é o problema, respondeu a Inês. A questão é se ela está disposta a arriscar-se. Espera por notícias minhas. Nos dias seguintes, vivi na expectativa e na preparação. Falei proativamente com o Tiago e a minha sogra sobre a minha vontade de encontrar uma nova professora para o Pedrinho, uma vez que a anterior se tinha demitido. O menino anda fraco ultimamente, mal sai para socializar. Quero que alguém venha conversar com ele, ensiná-lo, para que ele fique mais alegre e ativo. A minha razão parecia muito lógica. A Beatriz e o Tiago não suspeitaram de nada e até se mostraram muito favoráveis. O Tiago disse: procura sim. Encontra alguém com experiência e de confiança. O dinheiro não é problema. Eles não sabiam que a pessoa de confiança que eu estava prestes a trazer para casa era quem iria derrubar o muro de segredos deles. A sorte sorriu-me. Alguns dias depois, a Inês informou-me que a Lara tinha concordado. Disse que, depois de ouvir a minha história, não conseguia ficar de braços cruzados. Queria ajudar-me a descobrir a verdade. O teatro foi montado na perfeição. Fingi colocar anúncios à procura de uma professora em vários fóruns online. A Inês fez com que a Lara criasse um perfil falso com vasta experiência no ensino de crianças. Eu encontrei o perfil da Lara e marquei uma entrevista. A entrevista decorreu na minha casa, na presença da Beatriz. A Lara, com a sua aparência gentil e fala mansa, conquistou facilmente a simpatia da minha sogra. Ela concordou imediatamente e até pediu a Lara que cuidasse muito bem do seu neto. Assim, a Lara, a enfermeira com uma missão especial, entrou oficialmente na minha casa. Nas primeiras aulas, ela concentrou-se em conhecer e ganhar a confiança do Pedrinho e da família. Era muito habilidosa, ensinando, contando histórias e brincando com ele. O Pedrinho, que era tímido e calado, gostou muito dela. Ver o meu filho a rir feliz deixava-me o coração dividido entre a alegria e a dor. O dia da ação foi marcado para uma quarta-feira à tarde, quando o Tiago estava a trabalhar e a Beatriz tinha um encontro no seu clube de leitura. Segundo o plano, a Lara dir-me-ia que o Pedrinho precisava de fazer um pequeno teste de grupo sanguíneo para um projeto de ciências da escola. Ela usaria um dispositivo para picar a ponta do dedo, um procedimento comum e pouco doloroso. Essa amostra de sangue seria levada secretamente para análise. No entanto, os nossos planos foram alterados. Naquela mesma tarde, quando a Lara estava a preparar o material, a Beatriz regressou inesperadamente. Disse que se sentia um pouco cansada e que tinha vindo para casa descansar mais cedo. Eu e a Lara ficamos paralisadas. O plano corria o risco de falhar. A Lara foi muito rápida.
Guardou apressadamente o kit e disse a Beatriz com uma voz natural: "Boa tarde, Beatriz." Estava a pensar fazer um pequeno jogo de ciências com o Pedrinho, para observarmos diferentes tipos de células ao microscópio, mas talvez seja melhor deixar para outro dia. A Beatriz não suspeitou de nada, apenas acenou e subiu para o quarto. Mas eu sabia que não podíamos esperar por outro dia. A chegada súbita da Beatriz mostrava que ela estava sempre alerta. Naquela noite, não consegui dormir. Senti que estava a colocar demasiadas pessoas em perigo. A Lara, a Inês e até o Dr. Ricardo. De repente, percebi que não tinha feito nada para retribuir a ajuda daquele médico corajoso. O seu aviso tinha ficado por terminar. Ele certamente sabia mais do que tinha dito. Eu tinha de o encontrar novamente. Mas como? Não podia ir ao hospital abertamente. O Tiago e a Beatriz certamente não o permitiriam. Tive de recorrer novamente a Inês. Inês, preciso de encontrar o Dr. Ricardo novamente. Tens alguma ideia? A Inês pensou por um momento e disse: "A única maneira é criar uma falsa emergência, mas tem de ser suficientemente real para o Tiago acreditar e te levar ao Hospital da Luz, para veres o Dr. Ricardo." Outro plano ousado foi traçado. Desta vez, era muito mais perigoso. Teria de me magoar a mim mesma. Na noite seguinte, quando o Tiago dormia profundamente, fui sorrateiramente à cozinha. A minha mão tremia ao pegar na faca de fruta. Fechei os olhos, cerrei os dentes e fiz um corte. Não muito profundo, mas suficientemente longo, na minha perna. O sangue começou a correr imediatamente. A dor aguda quase me fez gritar. Peguei rapidamente num pano para estancar o sangue e subi cambaleante para o quarto, acordando o Tiago com uma voz de pânico. "Querido, ajuda-me." Eu caí das escadas. A minha perna está a sangrar muito. O Tiago acordou sobressaltado. Ao ver o sangue na minha perna, entrou em pânico genuíno. Pegou-me ao colo, correu para o carro e dirigiu a toda a velocidade para o Hospital da Luz. "Ricardo, ajuda a minha mulher!" gritou ele, assim que chegou às urgências. O Dr. Ricardo, que estava de serviço, ao ver-me, mostrou um vislumbre de surpresa, mas rapidamente recuperou a sua postura profissional. Fez sinal a uma enfermeira para me levar para uma sala de tratamento. O Tiago foi barrado à entrada. Na sala branca, estávamos apenas eu e o Dr. Ricardo. Enquanto me desinfetava a ferida, ele falou baixo, com um tom de repreensão. "Você está louca? Por que é que fez uma coisa tão disparatada?" "Não tinha outra escolha", sussurrei, as lágrimas a correrem. "Doutor, por favor, diga-me toda a verdade. O que é que eles planeiam fazer comigo e com o meu filho?" O Dr. Ricardo suspirou. Olhou para a porta, certificando-se de que ninguém estava a ouvir, e depois virou-se para mim. Baixou a voz a um nível quase inaudível, mas cada palavra era como um trovão nos meus ouvidos. "Eles não querem apenas o bebê, eles querem a sua vida também. O plano deles é na mesa de operações. Depois de retirarem o bebê, vão criar um incidente. Você vai ter uma hemorragia incontrolável ou um choque anafilático à anestesia. O processo clínico registrará como um lamentável acidente médico. O seu marido tornar-se-á o pobre viúvo a criar 2 filhos pequenos sozinho. Ninguém suspeitará de nada." O meu corpo gelou. Então, a chamada inacabada. "A família do marido dela planeia matá-la." Era verdade. "Mas por quê?" perguntei a tremer. "Por que matar-me?" O Dr. Ricardo olhou para mim com compaixão. "Porque você sabe demais, e por outra razão. O seu marido, ele fez um seguro de vida de valor muito elevado em seu nome. O único beneficiário é ele." Fiquei estupefacta. Seguro de vida. Todas as peças do puzzle horrível se encaixaram. O bebê era para salvar o primeiro filho. A minha morte era para me silenciar, e para eles receberem uma quantia colossal de dinheiro. O amor, o casamento, tudo não passava de um jogo de xadrez cruelmente calculado. O marido que eu amava profundamente era, afinal, um demônio em pele de cordeiro. Desmaiei ali mesmo,
na sala de urgências, nos braços do médico desconhecido que foi o único a dizer-me a verdade. Acordei numa cama de hospital branca, o cheiro a desinfetante invadindo-me as narinas. O Tiago estava sentado ao meu lado, a segurar-me firmemente a mão. O seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos de preocupação. Assim que me viu abrir os olhos, inclinou-se rapidamente, a sua voz cheia de ternura e dor. Sofia, acordaste? Assustaste-me de morte. Como é que foste tão descuidada ao cair das escadas? O médico disse que felizmente foi só um ferimento superficial e não afetou o bebê. Ele representava tão bem. O rosto de um marido que ama profundamente a sua mulher quase me comoveu. Mas as palavras do Dr. Ricardo eram como uma barreira de gelo a separar-me dele. Olhei para ele, o homem que eu amara com toda a minha alma. Agora, aos meus olhos, ele era apenas um estranho, um demônio a usar uma máscara perfeita. Tentei esboçar um sorriso fraco. Desculpa ter te preocupado. Devo ter tido uma tontura e escorreguei. Não fales mais, disse ele, acariciando-me o cabelo. Descansa agora. Eu estou aqui. Essa ternura agora só me dava náuseas. Fechei os olhos, fingindo estar cansada e a adormecer, mas na minha cabeça uma tempestade rugia. Matar-me na mesa de operações, receber o dinheiro do seguro. O seu plano era ainda mais cruel e repugnante do que eu poderia imaginar. Ele não só queria usar o meu filho, como também queria apagar-me desta vida. O Dr. Ricardo entrou no quarto, seguido por uma enfermeira. Verificou a minha ferida e depois virou-se para o Tiago. A situação da sua esposa está estável. A ferida não é profunda, mas ela precisa de ficar no hospital em observação por mais alguns dias para garantir a segurança do feto. Sim, claro. Obrigado por tudo, Ricardo, disse o Tiago, com a voz cheia de gratidão. Usa o que for melhor para a minha mulher. Não te preocupes, respondeu o Dr. Ricardo. O seu olhar passou discretamente por mim. Ela é minha paciente especial. Eu percebi que era um sinal. Ele queria dizer-me que, por enquanto, eu estava segura ali. Nos dias em que estive no hospital, o Tiago e a minha sogra revezaram-se para cuidar de mim. Traziam-me as melhores comidas, as palavras mais doces. Representaram na perfeição a peça de uma família feliz a superar dificuldades. Mas eu sabia que era tudo falso. Quanto mais atenciosos se mostravam, mais medo eu sentia. Sabia que eles estavam apenas à espera do dia em que eu iria para a mesa de operações, o dia em que eles agiriam. A Inês e a Lara também me vieram visitar. Trouxeram um grande cesto de fruta e ramos de flores frescas. Na frente do Tiago, conversamos sobre trivialidades. Mas quando o Tiago teve de sair para atender uma chamada, a Inês aproximou-se do meu ouvido e sussurrou: Como estás? A Lara conseguiu a amostra de sangue do Pedrinho. Os resultados preliminares confirmam as nossas suspeitas. O menino tem talassemia, uma forma muito grave de anemia congênita. A melhor cura é um transplante de células estaminais de um irmão com HLA totalmente compatível. Apesar de estar mentalmente preparada, o meu coração doeu. Então era verdade. O meu filho estava gravemente doente e o bebê na minha barriga era a sua única esperança, mas de uma forma pecaminosa. E quanto a ti, continuou a Inês com a voz cheia de raiva, não consigo acreditar que o Tiago seja esse tipo de pessoa. Matar a mulher para receber o dinheiro do seguro é um monstro. O que vamos fazer agora? Não posso voltar para aquela casa, disse eu desesperada. Mas se eu fugir, ele não me vai deixar em paz. Não podes fugir, disse a Inês. Fugir só mostra fraqueza. Tens de os enfrentar. Tens de virar o jogo. Mas como? Solucei. Estou sozinha. Você não está sozinha. Uma voz grave e calorosa veio da porta. O Dr. Ricardo tinha entrado sem que dessemos por isso. Fechou a porta, a sua expressão muito séria. Você não está sozinha. Você teme a mim. Eu e a Inês olhamos para ele, estupefactas.
Doutor, por que é que nos está a ajudar? Você é o melhor amigo do Tiago. O doutor Ricardo suspirou, o seu olhar perdido à distância, tingido de tristeza e arrependimento. Sim, eu considerei o meu amigo, mas não posso ser cúmplice de um crime. Sou médico. O juramento de Hipócrates não me permite fazer isso. Além disso, ele hesitou por um momento. Devo um pedido de desculpas a alguém. A ex-mulher do Tiago. Ela também foi minha paciente. Ela passou por algo semelhante. Mas, na altura, fui demasiado cobarde. Escolhi o silêncio. Deixei-a lutar sozinha contra aquele demônio. Arrependi-me durante todos estes anos. Desta vez, não posso cometer o mesmo erro. A história da ex-mulher confirmou mais uma vez a verdadeira face do Tiago. Afinal, eu não era a primeira vítima. Então, qual é o plano deles na mesa de operações especificamente? Perguntou a Inês, com a voz de uma advogada a ir direta ao assunto. O Dr. Ricardo explicou. O plano é muito sofisticado. A cirurgia da Sofia seria realizada por mim e por uma equipa da minha confiança. Mas a Beatriz exigiu uma equipa de apoio externa, com a desculpa de garantir segurança absoluta. Essa equipa é, na verdade, gente dela, incluindo um anestesista. O plano deles é que, depois de eu retirar o bebê, esse anestesista injete uma overdose de um fármaco. A Sofia terá uma paragem respiratória e cardíaca. Eles culparão um raro choque anafilático à anestesia. Tudo parecerá um acidente médico muito difícil de investigar. Enquanto todos estiverem a tentar reanimar a Sofia, a equipa dela levará o bebê, alegando que precisa de cuidados especiais. Depois, procederão à extração da medula óssea imediatamente. Ao ouvir isto, comecei a tremer incontrolavelmente. Um plano perfeito em todos os detalhes. Uma flecha que atingia 3 alvos. Obter a medula para salvar o Pedrinho, receber o dinheiro do seguro e eliminar-me. Temos de chamar a polícia, disse a Inês. Ainda não, abanou a cabeça o Dr. Ricardo. As minhas palavras não são prova suficiente. Eles negarão tudo. O Tiago e a Beatriz são demasiado astutos. Precisamos de os apanhar em flagrante. Temos de deixar que eles executem o plano. Mas isso é demasiado perigoso para a Sofia, protestou a Inês. Não vou deixar que isso aconteça, disse o Dr. Ricardo com um olhar determinado. Vamos usar o plano deles contra eles. Deixaremos a cirurgia acontecer, mas seguirá o nosso guião. Preciso da vossa ajuda. Vamos transformar aquela sala de operações numa armadilha, num palco, para expor todos os seus crimes à luz do dia. Olhei para o Dr. Ricardo, para a Inês, e depois para a minha barriga a crescer. O medo dentro de mim foi gradualmente substituído por um ódio e uma vontade de ferro. Eles queriam que eu morresse. Então, eu ia mostrar-lhes quão forte e temível uma mãe pode ser quando encurralada. Eu concordo, disse eu com uma voz firme. Farei o que o doutor planeou. Farei do dia do destino deles o dia da sua ruína. Uma aliança de vingança formou-se ali mesmo, no quarto do hospital. Nós, uma mãe grávida, uma advogada e um médico. 3 estranhos unidos pelo destino com um objetivo comum: levar aqueles demônios em pele de cordeiro à justiça. Nos dias seguintes, o quarto do hospital tornou-se o nosso quartel-general secreto. Sob o pretexto de visitas e exames de saúde, elaboramos juntos um plano detalhado até ao mais ínfimo pormenor. O plano chamava-se Operação Aurora. Não era apenas um plano de defesa, era um contra-ataque total. Uma armadilha montada com sofisticação para que a presa caísse nela por vontade própria. O primeiro e mais crucial passo era eu continuar a desempenhar o meu papel na perfeição. Tinha de ser uma esposa frágil, em pânico após a queda, totalmente dependente e confiante no marido. Tinha de fazer o Tiago e a Beatriz acreditarem que eu não suspeitava de nada, que continuava a ser o cordeiro inocente à espera do abate. Isto não foi nada fácil.
Sempre que o Tiago pegava na minha mão e dizia palavras de amor, eu tinha de me esforçar ao máximo para reprimir a náusea que sentia. Sempre que a Beatriz me trazia uma sopa nutritiva, eu tinha de sorrir e agradecer, quando o que queria era atirar lá ao chão. Eu representava. Representava em cada olhar, cada sorriso, cada gesto. Tornei-me uma atriz brilhante, ainda melhor que o Tiago. Estou com tanto medo, querido, disse eu ao Tiago, com a voz a tremer e os olhos marejados de lágrimas. Aquela queda deixou-me traumatizada. Tenho medo que algo de mal aconteça no parto. Oh, querido, que tal? Que tal fazermos uma cesariana programada? Ouvi dizer que é mais seguro. Isto fazia parte do nosso plano. Tínhamos de ser nós a propor a cirurgia para que eles não tivessem qualquer suspeita. Como previsto, o Tiago ficou radiante. Abraçou-me e confortou-me. Calma, meu amor. Não tenhas medo. Eu também estava a pensar dizer-te isso. Eu e a mãe já falamos sobre isso. Vamos fazer uma cesariana programada. Pedi ao Dr. Ricardo para escolher o melhor dia, a melhor hora. Fica tranquila. Já tratei de tudo. Ele não sabia que o melhor dia era precisamente o dia que nós tínhamos escolhido para o ato final. Enquanto eu recuperava no hospital, a Inês e o Dr. Ricardo agiam de forma decisiva no exterior. A Inês, como advogada, não podia investigar diretamente, por isso decidiu contratar um profissional. Conheço um homem, disse-me a Inês, o Sr. Fonseca, um detetive particular reformado. Ele é uma verdadeira raposa, discreto e extremamente eficiente. Se há alguém que pode desenterrar os segredos da família do Tiago, é ele. Assim, o Sr. Fonseca, um homem de aparência modesta, mas com um olhar afiado como uma navalha, juntou-se oficialmente à nossa aliança. A sua missão era reunir todas as provas tangíveis. Precisamos de tudo, instruiu a Inês ao senhor Fonseca num encontro secreto. Extratos bancários do Tiago e da Beatriz, transações invulgares, registros de chamadas, itinerários. Em particular, preciso que investigue a fundo o contrato de seguro de vida que o Tiago fez para a esposa. Quero uma cópia desse contrato e provas de que ele investigou as cláusulas de pagamento em caso de morte por acidente médico. O senhor Fonseca apenas acenou com a cabeça, sem dizer uma palavra, e saiu silenciosamente. O seu silêncio inspirava uma confiança estranha. Entretanto, o Dr. Ricardo também começou a agir em território inimigo. Ele era um trunfo crucial. Como diretor clínico e melhor amigo do Tiago, tinha acesso a informações que mais ninguém conseguia. Vou tentar obter o processo clínico original do Pedrinho, disse-nos ele. Certamente está guardado num local muito secreto no escritório do diretor do hospital, o pai do Tiago. Também vou investigar a equipa de apoio que a Beatriz arranjou. Preciso de saber a identidade de cada um, especialmente do anestesista. Temos de conhecer bem o nosso inimigo. Além disso, o Dr. Ricardo fez algo extremamente importante. Contactou secretamente alguns médicos e enfermeiros em quem confiava plenamente, pessoas com ética e coragem. Não lhes contou toda a verdade, apenas disse que haveria uma cirurgia muito complexa, que exigia uma preparação cuidadosa e que poderiam ocorrer situações inesperadas. Ele formou secretamente a sua própria equipa de resposta rápida, pronta para intervir a qualquer momento. Tudo estava a decorrer em silêncio, mas com grande urgência. Eu continuava no hospital, a representar dia após dia. Com cada dia que passava, sentia o tempo a encurtar. A data da cirurgia estava marcada, faltavam menos de 2 semanas. Uma noite, quando eu estava sozinha no quarto, o Tiago entrou com uma pasta na mão. Meu amor, disse ele, com um sorriso radiante de sempre, tenho um presente para ti. Ele entregou-me a pasta. Abri-a. Era a escritura de uma luxuosa vivenda num novo condomínio. A vivenda estava em meu nome. Quero que, depois do parto, tu e os nossos filhos tenham um novo lar, mais espaçoso e confortável. Gostas? Perguntou ele, com um olhar expectante. Se fosse a Sofia de há um mês,
teria chorado de felicidade, mas agora sentia apenas uma repulsa profunda. O que é que ele estava a fazer? A tentar comprar-me, ou era uma recompensa final para a presa antes do abate? Levantei o olhar para ele, os meus olhos a encherem-se de lágrimas de emoção. Obrigada, querido. Não sei o que dizer. Está sempre a cuidar de nós. Tonta, disse ele, abraçando-me. Fico feliz por estares feliz. Mas eu sabia que aquilo não era um presente. Era um lembrete. Um lembrete do meu preço, do meu papel no seu jogo. Encostei-me ao seu peito, mas o meu coração estava gelado. Ele não sabia que o cordeiro que ele abraçava já não era ingênuo. Estava à espera. À espera do dia em que se livraria da pele de cordeiro e mostraria as presas e garras de uma loba ferida. E esse dia estava a chegar. Neste jogo de xadrez, quem daria o xeque-mate não seria ele. Nos últimos dias antes da cirurgia, a Operação Aurora acelerou ao máximo. Toda a informação e provas foram reunidas com urgência. Eu, no papel de uma paciente em recuperação, tornei-me o centro de coordenação de toda a operação. O luxuoso quarto de hospital transformou-se numa sala de guerra, onde as conspirações mais sombrias eram gradualmente desvendadas. Uma tarde, logo após a saída do Tiago, a Inês entrou sorrateiramente no quarto, o seu rosto uma mistura de excitação e fúria. Abriu o seu portátil e inseriu uma pequena pen USB. Vê isto, Sofia. Aquela raposa velha do Fonseca não nos desiludiu. No ecrã surgiram vários ficheiros. Eram os extratos bancários completos do Tiago e da Beatriz do último ano. A Inês apontou para as linhas destacadas a vermelho. Olha aqui, uma série de grandes transferências sem justificação para uma empresa de consultoria de saúde em Singapura. E aqui, levantamentos regulares em dinheiro todos os meses, totalizando centenas de milhares de euros. Para quê? Perguntei, com o coração a acelerar. Suspeito que este é o dinheiro que eles usaram para subornos, para encobrir tudo, explicou a Inês. E mais importante, olha para o histórico de transações do Tiago. Logo depois de lhe teres dito que estavas grávida, há uma grande transferência para uma companhia de seguros. O Sr. Fonseca confirmou que foi o pagamento do prêmio do teu seguro de vida. A Inês abriu outro ficheiro. Era uma cópia digitalizada do contrato de seguro. O meu nome, Sofia Lemos, estava claramente visível como a pessoa segura, e na secção do beneficiário havia apenas um nome, Tiago Soares. O montante do seguro, 5 milhões de euros. Apesar de já saber, ao ver aquelas palavras com os meus próprios olhos, não consegui evitar um tremor. A minha vida e a do meu filho por nascer tinham sido avaliadas por números frios. Mas há mais, disse a Inês, a sua voz cada vez mais dura. Abriu um ficheiro de áudio. O Sr. Fonseca conseguiu instalar um microfone no carro do Tiago. Houve esta conversa entre ele e a mãe dele. Uma voz dolorosamente familiar ecoou. Era o Tiago. Mãe, fica tranquila. Está tudo arranjado. Já tratei do lado do Ricardo. A tua equipa que se prepare. No dia e hora certos, tudo terminará da forma mais natural possível. Depois, a voz da Beatriz, fria e cruel. Certifica-te de que não há falhas. Tenho achado aquela rapariga um pouco diferente ultimamente. Não deixes que tudo se estrague no último minuto. Depois disto, o Pedrinho terá a medula e tu terás uma grande quantia de dinheiro. Começaremos uma vida nova. Eu sei, mãe, respondeu o Tiago. Ela nunca suspeitará de nada. Continua a acreditar que sou o marido que mais a ama no mundo. Que tonta! Que tonta! A frase atingiu-me como um martelo. Todo o amor, toda a esperança que ainda restava em mim, partiu-se em 1000 pedaços. Não chorei. Senti apenas um vazio assustador. A dor transformou-se numa raiva fria. Ao mesmo tempo, o Dr. Ricardo trouxe informações cruciais. Ele conseguiu entrar no escritório do diretor do hospital, o pai do Tiago, e fotografar o processo clínico original completo do Pedrinho. Como a Lara tinha diagnosticado, o menino sofria de talassemia major,
Mas o mais chocante estava nas últimas páginas, as atas de uma comissão médica fantasma criada pelo próprio pai do Tiago. Nelas, concluíam que o transplante de medula de um irmão com HLA compatível era o único tratamento urgente a ser realizado imediatamente após o nascimento do segundo filho para garantir a maior taxa de sucesso. Isto não é um processo clínico, disse o Dr. Ricardo com a voz carregada de raiva. É uma sentença de morte, escrita para o seu bebê e para si. Eles legalizaram o seu crime com terminologia médica. Além disso, o Dr. Ricardo obteve a lista e os detalhes da equipa de apoio da Beatriz. O anestesista, de nome Dr. Hugo, tinha um passado duvidoso, tendo sido sancionado por negligência médica, mas protegido pelo pai do Tiago. Seria ele o carrasco. Todas as provas estavam reunidas. O plano para obter o dinheiro do seguro, o plano de homicídio na mesa de operações e a legalização do uso de um recém-nascido. Uma rede criminosa, sofisticada e cruel, fora exposta. O que fazemos agora? Perguntei, a minha voz agora calma e gélida. Isto é suficiente para os levar a tribunal? É mais do que suficiente, afirmou a Inês. Com isto, eles não podem negar. Vou preparar um processo completo para entregar à polícia judiciária. Não, abanei a cabeça. Isso não chega. Não quero que eles apenas vão para a prisão. Quero que sejam arruinados publicamente. Quero que o mundo inteiro conheça as suas verdadeiras faces. Olhei para a Inês, para o doutor. Ricardo, os meus olhos a arder com uma chama de determinação. Não vamos contactar a polícia antes. Vamos deixar a peça deles desenrolar-se. Mas o palco será nosso, e o público será a justiça e toda a opinião pública. Uma ideia ousada, mas perfeita surgiu na minha mente. Dr. Ricardo, consegue instalar secretamente câmaras na sala de operações? Quero que todo o processo, desde a anestesia até ao momento em que eles tentam agir, seja gravado em direto. O Dr. Ricardo ficou surpreendido com o meu pedido, mas depois acenou. Será muito difícil, mas consigo fazê-lo. Ótimo, disse eu. Inês, contacta os jornalistas da tua maior confiança. Diz-lhes que haverá uma conferência de imprensa bombástica, mas não reveles o conteúdo. Deixa-os à espera. Levantei-me e fui até a janela, olhando para a multidão lá embaixo. A Beatriz tinha razão. Depois disto, eles teriam uma vida nova. Mas seria uma vida nova atrás das grades. E eu também teria uma vida nova. Uma vida sem mentiras, sem medo. Uma vida livre com os meus filhos. Virei-me. Um sorriso frio nos lábios. Nesta peça, eu serei a encenadora. E a queda do pano terá de ser espetacular e inesquecível. A batalha entrou na fase final. Já não era defesa, era tempo de contra-atacar. E o golpe final teria de ser um golpe de mestre, que derrubaria todo o império de mentiras que a família Soares tinha construído. A verdade fora exposta, as provas de ferro estavam nas nossas mãos, mas para mim ainda faltava algo. Faltava encontrar a última peça para que o quadro do crime da minha família por afinidade ficasse completo. Não se tratava apenas do facto de quererem matar-me e usar o meu filho, mas sim da resposta à pergunta. O Tiago, o homem que eu amei, alguma vez me amou de verdade? Ou fui eu, desde o início, apenas um peão no seu plano? Nos últimos dias de internamento, fingi estar mais fraca e dependente do Tiago do que nunca. Segurava-lhe na mão, olhava para ele com um olhar cheio de confiança. Querido, estou com tanto medo. Só confio em ti. Promete que vais estar sempre ao nosso lado. O Tiago, com a arrogância de um caçador que já tem a presa na mão, foi completamente convencido pela minha atuação. Abraçou-me, confortando-me. Claro, meu amor. Não tenhas medo. Nunca te abandonarei. Tu e os nossos filhos são tudo para mim. Aquelas palavras doces agora só me davam vontade de vomitar, mas eu tinha de continuar a representar. Sabia que quando um homem está mais confiante e menos vigilante, é quando é mais fácil revelar o seu verdadeiro eu.
A oportunidade surgiu. Uma noite, quando estávamos sozinhos no quarto, perguntei-lhe, como que distraída: querido, sempre me perguntei, na altura, com tantas raparigas bonitas e talentosas atrás de ti, por que é que me escolheste a mim? Sou apenas uma rapariga normal, de uma família modesta. O Tiago riu-se, um sorriso cheio de orgulho. Beliscou-me o nariz suavemente. Porque és ingênua. Gosto da tua inocência, da tua pureza. Contigo, sinto-me em paz. Não tenho de fazer cálculos nem estar na defensiva como com as outras. Ingênua. Aquela palavra foi como uma faca no meu coração. Afinal, o que ele amava em mim não era a minha pessoa, mas a facilidade com que me podia manipular. Forcei um sorriso tímido. Ah, é? Pensei que me amasses por ser bonita. És bonita, claro, disse ele. Mas mais importante, és dócil, sabes ouvir. Uma esposa assim é que é uma boa esposa. Casar com uma mulher demasiado inteligente, demasiado perspicaz, é muito cansativo, sabes? Cada palavra que ele dizia, sem qualquer disfarce, desnudava completamente o seu pensamento. Ele não precisava de uma companheira de vida, precisava de uma boneca bonita e obediente. Mas a gota de água, o momento em que o último resquício de sentimento que eu tinha por ele se extinguiu, foi outro evento. Nesse dia, o senhor Fonseca, o nosso detetive, enviou a Inês uma última informação, algo que ele disse ser bastante sensível. A Inês reencaminhou-a para mim. Não era um documento, mas um pequeno vídeo, gravado secretamente pela câmara de segurança de um bar. No vídeo, o Tiago estava sentado com alguns amigos. Tinha bebido bastante e ouvi-o dizer, com a voz arrastada, mas cheia de gabarolice: vejam só como eu sou bom, aquela Sofia. É dócil e burra. Acredita em tudo o que eu digo. Pedi-lhe para assinar um seguro de vida de milhões, e ela assinou sem hesitar. Pedi-lhe para ter outro filho para salvar o Pedrinho, e ela concordou toda feliz. As mulheres são mesmo assim, basta dar-lhes um pouco de doçura, um pouco de romance, e podes controlar o mundo delas. Um amigo perguntou: mas não sentes nada por ela? Afinal é tua mulher, e vai dar-te um filho. O Tiago deu uma gargalhada selvagem. Sentimento? O sentimento dá para comer? Para mim, as mulheres são apenas ferramentas. Umas para satisfazer necessidades, outras para dar filhos, outras para ganhar dinheiro. A Sofia reúne as três coisas na perfeição. Depois de ela cumprir a sua função, terei um filho e uma montanha de dinheiro. Aí, poderei finalmente viver a vida que quero. O vídeo terminou. Fiquei imóvel na cama do hospital. O telemóvel caiu no colchão, já não tinha forças para o segurar. Os meus ouvidos zumbiam, tudo à minha volta parecia desmoronar-se. As mulheres são apenas ferramentas. Depois de ela cumprir a sua função, cada palavra dele era como milhares de agulhas envenenadas a perfurar cada célula do meu corpo. Afinal, não havia amor nenhum. Nunca houve. Tudo não passara de um cálculo, de uma exploração cruel e sórdida. Aos olhos dele, eu não era uma esposa, não era a mulher que ele amava. Eu era apenas uma ferramenta, uma máquina de fazer bebés, uma apólice de seguro ambulante. As lágrimas correram-me pelo rosto, mas desta vez não chorei de dor, chorei de raiva, chorei pela minha própria estupidez. Tinha dedicado 5 anos da minha juventude, tinha dado todo o meu amor e confiança a um demônio, a um lixo de pessoa. Enxuguei as lágrimas. Uma calma assustadora apoderou-se de mim. O amor estava morto, completamente morto. Agora, dentro de mim, restava apenas um objetivo: vingança. Não ia apenas expor o seu crime, ia destruí-lo. Ia tirar-lhe tudo o que ele desejava: dinheiro, estatuto e liberdade. Ia fazê-lo pagar o preço mais alto pela sua traição. Peguei no telemóvel e liguei a Inês. Inês, já chega. Não tenho mais nada a perder. Prepara tudo.
Quero que esta peça termine da forma mais dolorosa possível para eles. A minha voz era fria como gelo, desprovida de qualquer emoção. Do outro lado, a Inês ficou em silêncio por um segundo e depois respondeu: Entendido. Deixa comigo. Tu só precisas de te manter saudável e preparar-te psicologicamente para o último dia. O último dia, repeti mentalmente. Não seria o meu fim, seria o dia do seu julgamento. Olhei pela janela. O céu estava cinzento, uma grande tempestade aproximava-se, tal como o meu coração. Toda a ternura e fraqueza desapareceram, restando apenas uma tempestade de ódio, pronta para varrer tudo. Nesta peça, eu não seria apenas a encenadora, seria a juíza final. Depois de o último resquício de sentimento pelo Tiago ter sido completamente incinerado pelo vídeo do bar, eu já não era a mesma pessoa. A dor tinha sido forjada numa arma afiada, uma calma e determinação gélidas. Sabia que, para derrubar um canalha astuto como o Tiago, não podia agir por impulso. Tinha de representar, de encenar uma peça ainda mais perfeita que a dele. Uma peça onde eu estaria no controlo. Comecei o passo seguinte do meu plano: atrair proativamente o inimigo para a armadilha já montada. No dia em que tive alta, o Tiago e a Beatriz vieram buscar-me. Continuavam a parecer felizes e atenciosos. Vamos para casa, meu amor. Descansar e recuperar as forças. Já está tudo preparado, disse o Tiago, passando o braço pela minha cintura naturalmente. Aninhei-me nele. Levantei o olhar, os meus olhos a brilhar com lágrimas. Mas não eram lágrimas de fraqueza. Faziam parte do meu papel. Querido, ainda estou com medo. Aquela queda deixou-me traumatizada. Tenho medo que algo de mal aconteça no parto. Estou tão preocupada com o nosso filho, disse eu, com a voz a tremer, cheia da angústia de uma mulher que acabara de passar por um trauma. A Beatriz interveio rapidamente, pegando na minha mão. Não te preocupes, querida. A mãe e o Tiago estão aqui. Escolhemos o melhor hospital, os melhores médicos. Não vai acontecer nada. Mas eu continuo insegura. Continuei, as lágrimas a começar a rolar. Que tal? Que tal irmos a uma vidente, mãe? Para escolhermos um dia realmente bom, uma hora auspiciosa para a cesariana. Mais vale prevenir que remediar. Só quero que o nosso filho nasça em segurança. A minha sugestão, tingida da superstição de uma jovem mãe em pânico, atingiu em cheio a psicologia da Beatriz. Ela, que acreditava muito nessas questões esotéricas, ao ouvir-me, acenou vigorosamente com uma expressão de total aprovação. Tens toda a razão. Eu também estava a pensar nisso. Vou falar com uma astróloga muito boa que conheço. Ela vai escolher um dia auspicioso para nós. O meu neto tem de nascer num bom dia, a uma boa hora, para ter um grande futuro. O Tiago olhou para mim, um pouco surpreendido, mas a sua expressão rapidamente se transformou em satisfação. Talvez pensasse que esta esposa ingênua e supersticiosa era ainda mais fácil de manipular do que ele imaginava. Ele não sabia que a tal astróloga não passava de uma atriz contratada pela Inês, e que o tal dia auspicioso era precisamente o dia que nós tínhamos marcado para o ato final. Confia na mãe, disse a Beatriz, com a voz cheia de confiança. Eu trato de tudo. Nos dias seguintes, a Beatriz tratou mesmo de tudo. Trouxe um mapa astral, impresso em papel de qualidade, dizendo que a astróloga tinha determinado que o dia X, a hora Y, era o momento de ouro para receber o herdeiro. O bebê, nascido a essa hora, traria prosperidade e honra a toda a família. Fingi estar radiante, agradecendo repetidamente a minha sogra pela sua preocupação. Falei proativamente com o Tiago sobre os preparativos para a cirurgia, perguntando-lhe sobre a equipa médica, sobre os métodos de alívio da dor. Mostrei total confiança nos seus arranjos e no Hospital da Luz. A minha submissão e ingenuidade adormeceram-nos completamente.
Acreditavam que a presa estava segura na armadilha, apenas à espera do dia do abate. Entretanto, nos bastidores, a nossa máquina continuava a funcionar a todo o vapor. O Dr. Ricardo concluiu a instalação de um sistema de microcâmaras na sala de operações e na sala de recobro. Todas as imagens seriam transmitidas em direto para um centro de comando secreto, onde a Inês e a sua equipa de advogados estariam a monitorizar. Haverá 3 transmissões simultâneas, explicou o Dr. Ricardo num encontro rápido. Uma para nós, uma para a equipa da Polícia Judiciária que já foi alertada e uma terceira, encriptada, que será enviada para os principais órgãos de comunicação social no momento certo. A Inês também finalizou a preparação legal. Está tudo pronto, disse-me ela ao telefone. A queixa-crime, os mandados de detenção de emergência, está tudo assinado. Assim que tivermos o sinal da sala de operações, tudo será ativado. O Sr. Fonseca, o detetive, também completou a sua última missão. Encontrou e contactou a ex-mulher do Tiago. Inicialmente, ela estava muito assustada, não querendo ser arrastada de volta para o seu passado horrível. Mas quando viu as provas que tínhamos reunido, quando soube que eu também estava à beira da morte, ela concordou em ajudar. Não daria a cara, mas escreveu uma declaração detalhada, autenticada por um advogado, a relatar todos os abusos e a tentativa de homicídio na mesa de operações anos antes. Aquela carta seria o golpe de misericórdia, destruindo completamente a imagem de marido exemplar que o Tiago se esforçara por construir. Tudo estava em posição. A maior peça da minha vida estava prestes a começar. Quanto mais perto da data da cirurgia, mais atenciosos o Tiago e a Beatriz se tornavam. Tinham medo de que qualquer deslize meu pudesse afetar o plano deles. Mal sabiam eles que eu também estava a cuidar muito bem de mim. Comia bem, mantinha o espírito tranquilo. Não por eles, mas porque sabia que precisava de saúde e clareza para a batalha final. Na noite anterior ao internamento, o Tiago abraçou-me, sussurrou-me ao ouvido: "Dorme, meu amor. Amanhã é um grande dia. Vai correr tudo bem." Aninhei-me nele e fechei os olhos. "Sim, eu sei. Vai correr tudo bem." Dissemos a mesma frase, mas com significados completamente diferentes. Ele pensava que era o início da sua vida de luxo depois da minha morte. Eu sabia que era o início da minha nova vida, uma vida sem ele. Fiquei ali deitada, a sentir a respiração regular do demônio ao meu lado. Já não tinha medo. Sentia apenas pena. Ele tinha calculado tudo, mas esqueceu-se de uma coisa: nunca se deve brincar com uma mãe. Porque para proteger os seus filhos, uma mãe é capaz de tudo, inclusive de se transformar de um cordeiro numa loba cheia de fúria. E amanhã, essa loba iria despedaçar a sua presa sem qualquer hesitação. Naquela manhã, o céu estava limpo, sem uma única nuvem. Os raios de sol da manhã brilhavam pela janela, dançando no chão. Um dia lindo, um dia perfeito para um novo começo. Ou um fim. Acordei cedo e observei silenciosamente o nosso quarto uma última vez. Este lugar guardara tantas memórias doces, risos, promessas, mas agora tudo não passava de uma mentira amarga. Cada objeto, desde a cama de casal, a fotografia do casamento na parede, até o cheiro familiar no ar, dava-me náuseas. Aproximei-me do berço e olhei para o Pedrinho a dormir profundamente, o seu rosto inocente e puro. Inclinei-me e beijei-lhe suavemente a testa. As minhas lágrimas caíram, quentes e incontroláveis. "Pedrinho, a mãe pede desculpa", sussurrei. "Desculpa por não te poder dar uma família completa. Mas prometo que, a partir de agora, usarei toda a minha vida para te proteger, para te dar uma vida verdadeiramente pacífica e feliz." Eu sabia que, depois daquele dia, o mundo dele iria mudar. Ele já não teria um pai ao seu lado.
mas acreditava que era melhor ele crescer com a verdade, por mais dolorosa que fosse, do que viver numa família construída sobre engano e crime. O Tiago também já estava acordado. Aproximou-se e abraçou-me por trás. Acordaste cedo? Estás ansiosa? Encostei-me a ele, a minha voz a tremer propositadamente. Estou feliz, mas também com medo. Estou quase a conhecer o nosso bebê, mas não consigo deixar de me sentir inquieta. Calma, disse ele, virando-me para o encarar. Eu e o Dr. Ricardo estamos aqui. Vai correr tudo bem. Só precisas de confiar em mim. Confiar nele? Quase me ri alto. Olhei-o nos olhos, tentando encontrar um vestígio do homem que ele fora, um vislumbre de amor, mesmo que falso. Mas não vi nada. Apenas um vazio, um cálculo frio disfarçado por uma fachada demasiado perfeita. A ambulância do Hospital da Luz chegou a horas. A Beatriz também estava lá. Usava um vestido elegante, o rosto cuidadosamente maquilhado, mas não conseguia esconder a sua impaciência e expectativa. Pegou na minha mão, a sua voz cheia de preocupação. Sofia, que corra tudo bem. A mãe e toda a família estarão aqui a rezar por ti e pelo bebê. Olhei para ela, a mulher que, juntamente com o filho, tinha planeado matar-me. Acenei com a cabeça. Obrigada, mãe. A caminho do hospital, o Tiago não parou de falar. Falou do futuro, de como iríamos decorar o quarto do bebê, de como ele iria ensinar os dois irmãos a jogar a bola. Pintou um quadro de família tão feliz que quase me convenceu, se eu não soubesse o que me esperava. Fiquei em silêncio, a ouvir, acenando ocasionalmente. A minha mão apertava o pequeno telemóvel escondido no bolso, de onde eu receberia os últimos sinais da Inês e do Dr. Ricardo. O Hospital da Luz continuava igual, magnífico e frio. Fui levada diretamente para uma sala VIP para me preparar para a cirurgia. Uma enfermeira entrou, deu-me uma bata cirúrgica e pediu-me para a vestir. Ela sorriu. Não se preocupe, a cirurgia será muito rápida. O Dr. Ricardo é o melhor que temos. Mas vi um brilho de compaixão fugaz nos seus olhos. Quando acabei de me vestir, o Tiago entrou, pegou na minha mão e beijou-me a testa. Espero por ti aqui fora. Sê forte, meu amor. Foi o último beijo, um beijo com o cheiro à traição e à morte. Deitada na maca, fui levada para o bloco operatório. O corredor era longo e branco, apenas com o som das rodas a chiar no chão. O meu coração batia descontroladamente. Estava prestes a entrar na batalha final. Não sabia se sairia viva, mas já não tinha medo. Pensei no Pedrinho. Pensei no filho que estava prestes a nascer. Eles eram a minha única força. Por eles, eu tinha de vencer. A porta do bloco operatório abriu-se. A luz ofuscante da lâmpada cirúrgica atingiu-me os olhos. Vi o Dr. Ricardo e a sua equipa, todos de verde, com máscaras, revelando apenas os olhos. O doutor Ricardo aproximou-se, o seu olhar firme e confiante. Acenou-me discretamente com a cabeça, um gesto que só eu compreendi. Depois vi outra equipa entrar. Também estavam de verde, mas senti uma aura fria a emanar deles. À frente ia um homem com um olhar astuto. Era certamente o Hugo, o anestesista arranjado pela Beatriz. Ele aproximou-se de mim, com uma seringa na mão. Bom dia. Sou o Dr. Hugo, o seu anestesista de hoje. Relaxe, por favor. Vou administrar-lhe a anestesia e vai ter um sono muito descansado. Olhei para a seringa na mão dele, para o líquido transparente lá dentro. Sabia que não era apenas anestesia. Era a dose de veneno que eles tinham preparado para mim. Fechei os olhos. Meu filho, protege a tua mãe. Rezei em silêncio. Sabia que as portas do inferno se estavam a abrir, mas também sabia que, para além delas, não estava a morte, mas sim a luz da justiça. Eu estava pronta. Acontecesse o que acontecesse, não me arrependeria. Esta peça tinha de chegar ao fim. A sala de operações estava gelada. Ouvia-se apenas o bip regular do monitor cardíaco
e o som metálico dos instrumentos. Deitada na mesa, a luz ofuscante impedia-me de ver com clareza, mas sentia a tensão no ar. As duas equipas médicas, uma de cada lado, pareciam dois exércitos antes de uma batalha de vida ou morte. De um lado, a equipa do Dr. Ricardo, com a missão de proteger a justiça. Do outro, a equipa do Hugo, contratada para cometer um crime. Vamos começar a anestesia, anunciou a voz fria e falsamente profissional do Hugo. Aproximou-se com a seringa preparada. Senti a picada fria na veia do meu braço e uma sonolência começou a espalhar-se pelo meu corpo. A minha consciência desvaneceu-se. Antes de mergulhar na escuridão, olhei para o Dr. Ricardo. Ele continuava calmo e silencioso, mas vi, através da máscara, que o seu olhar me tranquilizava. Fica tranquila, está tudo sob controle. Caí num sono profundo e sem sonhos. Não sei quanto tempo passou. Quando a minha consciência começou a regressar, ouvi um choro agudo a ecoar. O choro de um recém-nascido. A minha filha tinha nascido. Tentei abrir os olhos, mas as minhas pálpebras pesavam. Via tudo desfocado através de um nevoeiro. Vi uma enfermeira da equipa do Dr. Ricardo assegurar um pequeno bebê envolto num lençol branco. Parabéns, é uma menina. 3 quilos, disse ela. Uma menina. Sorri fracamente, mas a alegria foi curta. Ouvi a voz arrogante do Hugo. O bebê apresenta sinais de dificuldade respiratória ligeira, precisa de ser levado imediatamente para a unidade de cuidados intensivos para observação. Rápido, entreguem-nos o bebê. 2 enfermeiras da equipa dele avançaram, tentando tirar o bebê dos braços da outra enfermeira. Era agora. A peça deles começava. Os cuidados intensivos eram apenas uma desculpa para levarem a minha filha e extraírem-lhe a medula em segredo. Esperem, disse o Dr. Ricardo, a sua voz firme, bloqueando o caminho das enfermeiras. O estado do bebê é perfeitamente estável. O índice de Apgar é 9 décimos. Não há qualquer sinal de dificuldade respiratória. Não precisa de ir a lado nenhum. O que é que quer dizer com isso? Franziu o sobrolho o Hugo. Eu estou a monitorizar este caso. Vi claramente que o bebê tem um problema. A segurança da neta do presidente do Conselho de Administração é a prioridade máxima, não nos atrapalhe. Eu sou o cirurgião principal, retorquiu o Dr. Ricardo, sem ceder, e afirmo que o bebê está perfeitamente saudável. Vocês não têm o direito de a levar para lado nenhum sem o meu consentimento e o da mãe. A tensão na sala atingiu o auge. Eu, ainda muito fraca na mesa, tentei erguer-me, a minha voz um sussurro. A minha filha. Não a levem. O Hugo sorriu com desdém. A senhora não sabe do que está a falar. A sua própria condição ainda não está resolvida. A paciente está a mostrar sinais de choque anafilático à anestesia. A pressão arterial está a cair rapidamente. Temos de agir já. Ele virou-se e fez sinal a uma enfermeira da sua equipa. Prepare uma dose de adrenalina. Rápido. Fiquei paralisada. Ele estava a agir. Estava a encenar um choque anafilático para me matar. Aquela dose de adrenalina era certamente uma dose letal. Parem! Gritou o Dr. Ricardo. A pressão arterial da paciente está perfeitamente normal. Que raio de jogo é este? O único a fazer jogos aqui é você, Dr. Ricardo, respondeu o Hugo, desafiador. Está a atrasar deliberadamente o tratamento de emergência. Se acontecer alguma coisa à esposa do presidente, a responsabilidade será inteiramente sua. No momento em que a agulha estava a centímetros do meu braço, ouviu-se um estrondo ensurdecedor. A porta de aço do bloco operatório foi arrombada. Várias figuras à paisana, com armas em punho, invadiram a sala. Polícia! Ninguém se mexe! A sala ficou em silêncio. O Hugo e a sua equipa ficaram pálidos, estupefactos. A seringa caiu da mão da enfermeira e estilhaçou-se no chão. Um inspetor-chefe da polícia judiciária avançou, seguido pela Inês, o seu rosto gelado.
O inspetor levantou um tablet que transmitia em direto tudo o que acabara de acontecer na sala, filmado de vários ângulos. Hugo Mendes, disse o inspetor, está detido por tentativa de homicídio e associação criminosa. Tudo o que disseram e fizeram foi gravado. 2 agentes algemaram imediatamente o Hugo e a enfermeira. Lá fora, no corredor, o Tiago e a Beatriz, ao ouvirem o barulho e verem a polícia, correram para a porta. O que se passa? A minha mulher! Gritou o Tiago. A porta abriu-se novamente. O inspetor saiu e olhou para eles. Tiago Soares, Beatriz Gouveia, estão detidos para interrogatório como mandantes de um crime de homicídio e fraude qualificada. Ele mostrou-lhes as pastas com as provas, o seguro de 5 milhões de euros, as gravações, os processos clínicos falsificados. O vosso jogo acabou. A Beatriz desabou no chão, a gritar histericamente. O Tiago ficou paralisado, branco como um fantasma. Olhou para dentro, viu-me a ser cuidada pelos enfermeiros e a nossa filha a chorar nos braços do doutor. Ricardo percebeu tudo. Tinha perdido. Sofia, tu enganaste-me, gritou ele, os olhos cheios de ódio. Olhei para ele sem medo. Apenas sorri, o sorriso da vencedora. Não fui eu que te enganei. Foi a tua própria ganância e crueldade que te destruíram. As algemas frias fecharam-se nos seus pulsos. Enquanto era levado, continuou a gritar. Eu vou te matar. Eu mato-te. Mas eu já não ouvia. Apenas olhava para a minha filha, que era trazida para perto de mim. Estendi a mão e toquei na sua bochecha macia. As minhas lágrimas correram, mas desta vez eram lágrimas de felicidade e libertação. A tempestade mais terrível da minha vida tinha finalmente passado. O caso do Hospital da Luz causou um verdadeiro terremoto, não só no meio médico, mas em toda a opinião pública. Nesse mesmo dia, os jornais publicaram manchetes chocantes. Presidente de grande grupo de arquitetura e a sua mãe conspiram para matar esposa na mesa de operações por seguro de 5 milhões de euros, desmantelada rede criminosa em hospital de luxo, transformando pessoas em peças de substituição. Todas as provas que reunimos, o vídeo da sala de operações, as gravações das conversas do Tiago e da Beatriz, a apólice de seguro e a carta comovente da ex-mulher foram tornadas públicas. A opinião pública explodiu numa onda de indignação, exigindo a punição mais severa para aqueles atos desumanos. O império construído pela família Soares, com mentiras e dinheiro, desmoronou-se num único dia. As ações do grupo de arquitetura caíram a pique. Os parceiros cancelaram contratos, os projetos foram suspensos. O Hospital da Luz, outrora um paraíso, tornou-se alvo de críticas e boicotes. O pai do Tiago, o poderoso diretor do hospital, foi suspenso para ser investigado por encobrimento e graves falhas de gestão. Uma família de prestígio, de um dia para o outro, transformou-se em pó. Entretanto, eu e a minha filha fomos transferidas para uma área de cuidados especiais, sob proteção rigorosa. Nos primeiros dias, ainda estava assombrada pelo que tinha acontecido, mas sempre que olhava para o rosto angelical da minha filha, ganhava mais força. Dei-lhe o nome de Paz, desejando que a sua vida fosse sempre tranquila, sem as tempestades que eu enfrentei. A Inês e o Dr. Ricardo estiveram sempre ao meu lado. A Inês tratou de todos os procedimentos legais, enquanto o Dr. Ricardo cuidava da nossa saúde. Ele disse que, após o fim do caso, se demitiria e abriria a sua própria clínica pequena, cansado das intrigas e falsidades. Algumas semanas depois, o julgamento começou. Não compareci. Não queria ver aquelas pessoas novamente. Acompanhei pelas notícias. No banco dos réus, o Tiago e a Beatriz já não tinham a sua aparência altiva. Pareciam abatidos e patéticos. Confrontados com provas irrefutáveis, começaram a culpar-se mutuamente. A Beatriz chorou, dizendo que tudo o que fez foi por amor ao neto, para salvar o Pedrinho.
O Tiago, por sua vez, culpou a mãe por tudo. O teatro de acusações mútuas só aumentou o desprezo do tribunal e da sociedade. Finalmente, o tribunal proferiu uma sentença severa e justa. Tiago Soares, por homicídio qualificado na forma tentada, associação criminosa e fraude qualificada, foi condenado à prisão perpétua. Beatriz Gouveia, como cúmplice, recebeu uma pena de 20 anos de prisão. O Dr. Hugo e os outros cúmplices também receberam sentenças apropriadas. A justiça foi feita. Quando ouvi a sentença, estava com a paz ao colo. Não senti alegria nem satisfação. Senti apenas um alívio imenso. Um peso invisível que me oprimia foi finalmente levantado. Olhei para a minha filha e sussurrei: acabou, minha filha. A partir de agora, vamos começar uma nova vida. Mas a minha luta ainda não tinha terminado. Havia o Pedrinho, que continuava a lutar contra a doença. Sem o apoio da família paterna, o seu futuro parecia incerto. Eu sabia que não o podia abandonar. Independentemente dos crimes do Tiago e da Beatriz, o Pedrinho era uma criança inocente. A minha história e a dos meus filhos receberam uma enorme simpatia da comunidade. Foi criada uma fundação de caridade para ajudar o Pedrinho. Milhares de pessoas contribuíram. E então aconteceu um milagre. O Banco Nacional de Dadores de Medula Óssea encontrou um dador com HLA totalmente compatível. O transplante do Pedrinho foi um sucesso. A sua saúde melhorou gradualmente. Pela primeira vez na vida, vi a sua pele rosada, vi-o correr e brincar sem ficar ofegante. Ao ver o Pedrinho e a Paz a brincarem juntos no jardim, o som dos seus risos cristalinos encheu o ar e eu chorei, lágrimas de pura felicidade. Afinal, eu não tinha perdido nada. Pelo contrário, tinha ganho tudo. Ganhei a minha liberdade, a minha paz e, mais importante, 2 filhos saudáveis. Vendi a vivenda e todos os luxos que o Tiago me tinha comprado. Doei parte do dinheiro à fundação para ajudar outras crianças com doenças graves. Com o resto, comprei uma pequena casa nos subúrbios, com um jardim cheio de flores. Voltei a escrever a minha paixão. A minha vida já não era luxuosa, mas estava cheia de significado e risos. A tempestade mais terrível passou, deixando para trás um céu azul e um arco-íris brilhante. E eu sabia que essa era a recompensa mais merecida pela coragem e determinação de uma mãe.